Amém? Você pode abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Enquanto você procura, deixa eu dar alguns avisos muito importantes. Nós estamos numa fase de muitas melhorias no nosso patrimônio, no nosso prédio. Nós aprovamos, alguns meses atrás, uma certa reforma. Nosso templo não foi pintado desde a sua criação, desde a sua construção. E como parte dessa reforma, a gente vai dar uma pequena mexida nessas partes aqui de fora, como as molduras. E você já pode ver parte disso aqui do lado de fora. Estou apontando, mas é porque é desse lado, mas é do lado de fora, tá bom? Você pode ver o teste que a gente fez, ainda vai ser todo trabalhado, emassado, pintado, várias coisas, mas você já pode ver. Também nessa semana chega os materiais que compramos para reformar um prédio. Aqui em cima tem um prédio, tá? E dia 28, inclusive, teremos um grande mutirão. Nós homens, o trabalho vai ser bem pesado, por isso, para homens, dia 28, tirar todas as telhas desse prédio e colocar novas. As que atualmente estão com muitas goteiras, estão com grandes problemas de infraestrutura. E outra grande vitória, nós aprovamos hoje pela manhã o passo seguinte, mais um passo da criação da nossa escola. Aqui nesse prédio nós temos capacidade para colocar cerca de 700 alunos. De certa forma, um desperdício, um mau uso a gente ainda não tem feito. E parte desse processo de criação da nossa escola é a criação de uma associação que vai manter essa escola. Associação mantenedora. A escola deve se autossustentar. Por mais que a gente vá ter objetivos, sim, de bolsas, de abençoar pessoas com uma escola de qualidade, mesmo pessoas que tenham dificuldades para pagar, por mais que tenha esse objetivo, a escola precisa se sustentar. Então, quando fala de associação mantenedora, não é uma associação de patronos, de pessoas beneméritas, é a associação que vai gerenciar para não confundir a personalidade jurídica da igreja com a personalidade jurídica da escola. Nós aprovamos isso hoje, a decisão da igreja em participar disso. E na quarta-feira que vem, às 7h30, a gente vai abrir o nosso culto de oração às 7h, e às 7h30 a gente já vai ter intercedido por muita coisa, então nós faremos uma espécie de assembleia de criação dessa escola. E se você acha que pode participar, veja bem, a associação, ela não tem, a própria associação em si, quem participar dela não é um emprego, tá? Não é renda. Quem participar da associação trabalhará voluntariamente. Associação. Se você for um professor da escola, se você for o zelador da escola, se você for o diretor da escola, aí sim tem salário, é o normal. Mas a associação, que é o conselho gestor dessa escola, é de voluntários. Não tem distribuição de renda, não tem distribuição de lucros, saldos ou dividendos. Mas se você entende que tem capacidade para apoiar, te convido a estar quarta-feira às 7h30 para fazer parte dessa associação mantenedora da nossa futura escola. É o primeiro passo concreto, porque aí a gente então tem estatuto, tem possibilidade de começar o CNPJ e etc., para em 2027 a gente estar com a nossa escola. Você gosta de educação? Você tem habilidades administrativas? Você é sábio em dar conselhos, em entender a gestão de negócios? É convidado a estar na criação, na fundação dessa associação que será mantenedora da nossa escola. Tá bom? E agora sim, acho que você já abriu aí a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, os meninos também já colocaram aí. A partir o versículo 10 é muito direto. Nós estamos numa série de reflexões sobre tudo é dele. Estamos pensando que, muito mais do que recursos financeiros, a mordomia é essa consciência de que tudo é dele. Sermos bons mordomos do Senhor é termos consciência que tudo é dele. E nós estamos pensando em 4 riquezas que todos nós temos,
Alguns mais, outros menos em algumas dessas riquezas, mas todos temos. E a gente costuma pensar em riqueza só como financeiro. Mas existe a riqueza dos relacionamentos, do networking, da influência. E nós pensamos isso na semana passada. Existe a riqueza do tempo. Inclusive, hoje, é considerado talvez o maior ativo, a maior riqueza da atualidade é tempo. No mundo corporativo, você trabalha com o conceito de comprar tempo. E como é que você compra tempo? Quando você compra uma colheitadeira melhor, por exemplo, você está comprando tempo. O que você levaria 2 semanas para colher, você colhe em 2 dias. Quando você compra uma máquina de lavar a louça para sua esposa, ou a sua esposa mesmo que compra, está comprando tempo. Porque aquela máquina faz o que você levaria tempo para fazer. Quando você contrata uma pessoa capaz, já treinada, você está comprando tempo, porque você está adquirindo para o seu negócio, para o seu empreendimento, uma pessoa que já está pronta, já está formada. Mas a quarta riqueza, que é a que vamos pensar hoje, a mordomia das habilidades. Temos todos nós habilidades. O texto de 1 Pedro 4,10 fala de dons. Especificamente, no texto do versículo 10, a gente tem a impressão de que o assunto é dons espirituais. Porque diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E embora logo no versículo seguinte ele mencione alguns dos dons espirituais, versículo 11, se alguém fala, portanto parece uma referência ao dom de profecia, que fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, uma referência ao dom de serviço, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todo sempre. Tudo é dele, é o que a gente tem pensado. Mas quando você vê uma palavrinha do versículo 10 e uma palavrinha do versículo 9, fica claro que 1 de Pedro capítulo 4 não está falando somente de dons espirituais. A palavrinha do versículo 10, ou melhor, já que está aí a palavrinha do versículo 9, é hospitaleiros. Hospitalidade não é um dom espiritual, é uma habilidade. Existe o dom espiritual como o dom do ensino, e existe a habilidade natural da didática. Existe a habilidade de empreender, não é um dom espiritual, é uma habilidade. Existe a habilidade com os instrumentos, é algo que não é espiritual. Transforma-se espiritual quando é dedicado ao Senhor, mas não é um dom. Não é algo que é dado pelo Espírito, é uma habilidade sua. E a hospitalidade está nessa característica, está nessa categoria de coisas. Não é um dom espiritual, é uma habilidade. Eu lembro muito bem da gente ter feito a transição, a posse. A gente conduziu, eu participei naquele momento como diretor executivo da Convenção do Estado do Piauí, de todo o processo. A Igreja Batista, não vou citar o nome só para preservar alguma coisa, mas uma igreja centenária. E estava mudando então de ser o pastor. E coitada, nesse sentido, entenda a comparação aqui, entenda o meu coitado como carinhoso, coitada da esposa do novo pastor. É uma pessoa de ouro, uma pessoa fantástica. Mas jamais ela iria ser capaz de ganhar em hospitalidade da esposa do pastor anterior. A esposa do pastor anterior sabia receber muito bem. Não era algo que a gente pudesse ensinar, era uma habilidade dela.
É uma habilidade. Há pessoas que, de fato, fazem você se sentir bem. Não é porque a casa é boa, porque a casa é grande, porque a casa tem a melhor cozinha. É aquela coisa que é uma habilidade mesmo, de fazer você se sentir bem. Mas há um detalhe dessa palavra hospitaleiro, e aí não é hoje não é uma reflexão sobre hospitalidade, que reforça o conceito de que em 1 de Pedro, a palavra está se referindo mais a essas habilidades do que a dons. Na semana passada, nós pensamos aqui sobre a força do networking, a importância da gente ser bons mordomos dos nossos relacionamentos. Eu citei, na semana passada, que havia inclusive uma cultura, uma palavra na cultura grega para esse tipo de relacionamento que era chamada de xênia. Era quase que uma lei sagrada. Receber pessoas, dar oportunidades para pessoas, fazia parte de uma cultura meio que sagrada dos gregos. Só que mesmo sendo algo tão precioso, ainda estava ligado ao patronato, ainda estava ligado ao status, ainda estava ligado ao comércio. Por mais que fosse boa, ainda estava ligado a uma situação de ganho e recompensa, de troca. Não havia tantos hotéis, não havia tudo que temos hoje, então comerciantes podiam ser recebidos, eram recebidos em casas, mas isso tinha muito de influência socioeconômica. Agora, a primeira carta de Pedro, vai lá no capítulo 1, versículo 1. Ela é escrita para quem? Puder colocar na tela, ajudar todo mundo. 1 de Pedro 1, 1. E a mãe do Elke Alves, por favor, comparecer ao culto infantil, se você não está conseguindo ler as palavrinhas ali. Mas coloca, por favor, turma aí, 1 de Pedro 1, 1. A carta foi escrita aos que estavam dispersos. Chama de diáspora. Uma coisa era receber um comerciante de linho fino. Outra coisa era, na mesma linha, era receber um comerciante de especiarias. Outra coisa era receber um oficial do império. Mas e os crentes? Eles que eram rejeitados, que eram considerados como que fora da sociedade, considerados como uma subcultura, eles não eram recebidos. Pelo contrário, havia uma pressão social muito grande contra os primeiros crentes, contra os primeiros cristãos do primeiro século. E aí, se não deu certo colocar 1 de Pedro 1, mas você já leu aí na sua Bíblia que se fala da diáspora, dos cristãos espalhados. Sabe qual é a palavra para hospitalidade em 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9? Que a gente estava lendo na tela, que você pode acompanhar na sua Bíblia. Filoxênia. A igreja transformou aquilo que era uma cultura baseada no interesse para uma cultura baseada não mais no interesse, mas baseada no amor. A hospitalidade. Nós já estamos em 1 de 4:10, tá? Turma do Data Show. Voltamos para lá, 4:9. Transformou a hospitalidade, que era sagrada, baseada no interesse, para uma hospitalidade baseada no amor cristão. E não foi algo que Jesus ensinou exatamente, não nos evangelhos, mas que a igreja assimilou, entendendo. Domingo passado fizemos isto. Um senhor nos procura e diz que precisava 3 diárias de hotel. Eu tinha a opção de mandar para a casa da Júlia, da Nilma, do Júlio, casa do Valderson.
Pela segurança que a gente vive hoje, pelo medo de segurança, o que a gente fez? Abençoamos aquele Senhor que nós nem sabemos quem é, com 3 diárias. Era um cristão pedindo ajuda, que não conseguiria encontrar essa ajuda em outro lugar senão aqui. Esse pensamento de cada um utilizar as suas habilidades, inclusive hospitalidade, é o pensamento que está dominando a primeira carta de Pedro, capítulo 4. Todas as nossas habilidades precisam ser colocadas diante do Senhor. A explicação do versículo 9 é para a gente entender melhor o versículo 10. Coloca novamente o versículo 10. Nós somos encarregados de fazer o quê? Administrar bem a multiforme graça de Deus. Nós somos encarregados de administrar bem a variedade de habilidades. Por exemplo, tem um irmão na igreja, ele não está prometendo lucros de 100% por mês, mas que ele gosta de ensinar sobre criptomoeda. E por que ele gosta de fazer isso? Ele não tem um canal no YouTube, nada contra quem tem um canal no YouTube, certo? Mas é porque ele entende que isso pode ser uma forma de ajudar pessoas a adquirirem uma certa autonomia financeira. Porque a autonomia financeira a gente sabe, só vai acontecer quando, em vez de eu trabalhar para o dinheiro trabalhar para mim. Isso leva, inclusive, a uma das maiores necessidades do Brasil contemporâneo, que é ajuda para sair das dívidas. Como administrar bem, independente de quanto você ganha. Entende o que é multiforme? Não está escrito na Bíblia que você deveria ajudar alguém assim. Mas é uma necessidade hoje, que se você tem essa capacidade, você é encarregado de administrar isso e de ensinar isso para mais pessoas. Esse é o espírito de 1 Pedro 4,10. Olha só as palavras. Sirvam uns aos outros. Nós somos chamados para servir. A ideia é de que administrar as nossas habilidades é servir o próximo. Eu lembro do que não é servir, com um episódio que aconteceu na década de 2000. Nós estávamos numa campanha na igreja para levar o filme Jesus a todos os bairros da cidade. E a fazer uma grande campanha de evangelização, de levar muitas pessoas a conhecerem Jesus com aquele filme. E a Cruzada Estudantil, que era quem estava ajudando a disseminar aquele filme, que emprestava para a gente projetores de 16 milímetros, aqueles projetores assim mesmo, aproveitou naquela época para vender uma camiseta de R$4. E nós, como igreja, o que é que fizemos? Se a camiseta custava 4, nós vendemos a camiseta por quanto? Por 4. Sim, porque o objetivo era servir. Mas teve gente que sim, comprou de 4 para vender de 10. Que viu naquela oportunidade não um serviço, mas uma oportunidade de ganho. Sim, o lucro é justo, o lucro é necessário. Mas não é o conceito que está em discussão de 1 4,10. Esse irmão que eu estou usando como exemplo, ele ensina a trabalhar com cripto sem cobrar nada. É servir. Sirvam uns aos outros. E sirvam como? Cada um com o dom, com a habilidade que recebeu. A igreja cristã inicial, ela entendeu uma quebra de paradigma muito grande. Há 4 perguntas fundamentais sobre o reino de Deus. Elas são perguntas, não perguntas filosóficas ou teóricas. Mas no Velho Testamento, a gente podia pensar em 4 perguntas. O que fazer para louvar a Deus?
E a resposta? Cultos e sacrifícios. Onde adorar a Deus? No templo. O judeu passava o ano todo, se ele não morava em Jerusalém, ele passava o ano todo esperando a oportunidade de ir para o templo. E quem podia adorar a Deus? O sacerdote, os levitas. E quando? No sábado. Os cristãos primitivos, eles entendem a quebra dessas quatro perguntas. O que fazer para adorar a Deus? Ensinar alguém a sair das dívidas. Ensinar alguém a não se tornar viciado em tigrinho. O que fazer para adorar a Deus? Limpar o banheiro onde você trabalha como zelador, para ser o banheiro mais bem limpo de todo aquele lugar. O que fazer para adorar a Deus? Tudo. Quem pode fazer isso? Tem, inclusive, desculpa, só voltar um pouquinho, tem uma história, eu não sei se é verdade, mas conta-se como verdade, de uma médica em um país comunista que ela foi descoberta como cristã e para humilhá-la, ela que era médica e diretora daquele hospital foi rebaixada a ser zeladora, não que isso seja negativo, ou seja uma profissão de menos valor humano. Mas sabe o que aconteceu? Nenhum banheiro era tão limpo quanto o banheiro que ela limpava. Porque ela continuava servindo a Deus. O que fazer para servir a Deus? Tudo. Quem? Todos. É uma das histórias da nossa igreja mais engraçadas, Tatiana Takato. Quem trouxe a família Takato para a igreja? O Gustavo. Cadê o Gustavo? Deve estar correndo por aí. É o menino. Quem pode servir a Deus? Todos. Até o Gustavo, com todo carinho, essa expressão. Onde? O cristão primitivo entendeu, não mais só no templo, mas em todo lugar. Receber alguém em casa é adoração. E quando? Não mais só no sábado ou no domingo, mas todos os dias. E se a gente pensar bem, parece que a gente voltou não para o tempo do Novo Testamento, mas voltou para o tempo do Velho Testamento, porque parece que as respostas hoje são quais? O que fazer para adorar a Deus? Cantar. Quem? Esse grupo vocal aqui. E alguns ficam chateados porque parece que nunca tem oportunidade. Quando? Domingo. Inclusive, cadê a turma da música? Com todo carinho e respeito, tá? Não zanga comigo, não. Mas eles não vêm quarta, só é domingo. Brincando com vocês, tá bom? Entende? E quem é o melhor? E onde? Aqui. Entende? O que Pedro está dizendo para aquela igreja é o que eles já experimentavam. Porque eles que estavam dispersos eram acolhidos, eram amados, eram cuidados. Por quê? Porque a igreja usava todas as suas habilidades, usava a multiforme graça de Deus para isso, a ponto de transformar a Xênia em Filoxênia, a ponto de transformar o que era comum em algo intencional e motivado pela graça de Deus. Não dá para exercer 1 de Pedro 4,10 aqui. A gente só vai conseguir praticar 1 Pedro 4,10 lá fora. Brincando novamente, citando o irmão da criptomoeda, nunca vai ser suficiente de repente chamar esse irmão para dar uma palestra sobre cripto aqui. A segurança desse tipo de investimento, como investir de forma segura. É algo que ele vai continuar fazendo individualmente.
Alguém me procurou essa semana para dizer: pastor, eu queria tanto ajudar a gente endividada. Sim, é um excelente ministério hoje. Excelente. Com taxa de 15% ao ano, cada dia fica gente mais endividada e mais difícil sair. Sim, é um excelente ministério. Vai ser feito aqui, no púlpito? Não, nem tudo é no púlpito, porque para administrar, para gerenciar o que eu recebi, a habilidade que eu recebi, é no meu dia a dia, é no cotidiano, é de segunda a sábado que eu preciso fazer isso. Mas há uma boa notícia nessa reflexão de 1 Pedro 4,10. É que ao fazer isto, eu vou estar glorificando ao Senhor e nisso está o meu propósito. Há uma forma de você pensar nisso, chamada perfil de servo, de uma metodologia de administração, de gestão eclesiástica chamada de rede ministerial. Foi a base de uma grande igreja dos Estados Unidos chamada de Willow Creek, na Califórnia. O criador disso foi um homem chamado Bill Hybels, teve um final de ministério um pouco conturbado, mas escreveu muita coisa boa antes desse final. E ele pensou que cada um de nós tem um perfil de servo que é baseado em 3 coisas. Primeiro, não o dom, mas a sua paixão. O que você gosta? Porque eu posso ter a irmã Luzinete, que tem o dom de ensino. Eu posso ter a irmã Alena, que também tem o dom de ensino. Eu posso ter o Arno, que também tem o dom de ensino. Só que a Alena é apaixonada por criança, a Luzinete por ensinar mulheres, e o Arno tem uma grande paixão por trabalhar com a juventude. O que vai definir onde cada um vai servir? Não é a sua habilidade de ensino, mas a sua paixão. Vem primeiro. Por isso que quando nós administramos a graça que recebemos de Deus, nós conseguimos encontrar propósito. Porque nós estaremos cumprindo aquilo para o qual fomos feitos. As nossas habilidades, elas têm a ver com a criação de Deus, como Deus nos fez. Tem a ver com quem nós somos, na essência. E exercer isso traz para nós realização. Então você descobre, você pensa na sua paixão. Paixão não é profissão. Não confunda paixão com profissão. Profissão paga conta. Profissão paga boleto. Mas nem sempre é o que é a sua paixão. A paixão é o que lhe dá prazer. E a gente não está falando de hobby. Sua paixão é pescar? Não, isso não é paixão, isso é hobby, isso é lazer. Nós estamos falando de paixão, paixão é causa. É algo que vai além do hobby, da diversão, é causa. Você tem uma, cada um recebeu essa paixão, essa habilidade. Depois vem o dom ou a própria habilidade. E esse material, rede ministerial, perfil de servo, ele tem mais uma coisa que pode ser libertador, que é entender o seu perfil. E basicamente, todos nós temos um perfil que é, se a gente pensar numa linha horizontal, é estruturado ou não estruturado. Tem gente que para jogar o papel no lixo faz o quê? E joga. E tem gente que para jogar o papel no lixo e joga. Estruturado e não estruturado. O não estruturado, e tem gente que rasga. O não estruturado não confunda com bagunçado.
Tá? Porque o não estruturado quer dizer que ele consegue se encontrar mesmo na bagunça. Ele sabe onde as coisas estão. Ele sabe. E o segundo aspecto do perfil, se a gente pensar numa linha, se a gente está pensando num diagrama na linha horizontal, estruturado e não estruturado, na linha vertical a gente vai pensar em pessoa ou tarefa. A gente que se sente bem lidando com pessoas e a gente que se sente bem lidando com tarefas. Isso dá uma consultoria para você definir qual vai ser a sua profissão, o que é que você vai fazer no vestibular. Mas, dentro do contexto de 1 de Pedro 4,10, o desafio é sermos administradores de tudo que o Senhor nos deu, não aqui. Sermos cristãos que não pensam que servir a Deus é música, é adoração cantada, tocada. Que sejamos cristãos que veem ensinar uma família a em um ano sair de todas as suas dívidas como ministério. Que vejamos a visita ao hospital como ministério. Que vejamos 10 minutos que você gasta mais numa consulta médica, sendo médico, como um ministério. Que vejamos o ato de fazer um tratamento dentário, que é você que tem que ficar falando, a pessoa está lá, como ministério. E vejamos consertar um carro, trocar uma bateria, como profissão, se é de lá que você paga as contas, ou como ministério, se aquilo te dá a oportunidade de fato servir ao Senhor. O que fazer para servir a Deus? Tudo. Onde? Em todos os lugares. Quando? Todos os dias. Quem? Todas as pessoas. A igreja primitiva entendeu isso e transformou o mundo de sua época. Nós temos pensado em transformar a nossa cidade, ou em ser relevantes na nossa cidade. E para isso, nós só precisamos pensar em sermos esses que são encarregados em administrar o que recebemos. Encarregados em administrar aquilo que recebemos de Deus. E eu encerro, você vai cantar uma música que declara isso. Eu encerro com uma figura, uma charge muito antiga. Uma charge fantástica. Aquela charge, eu já tentei fazê-la de novo com o GPT, mas meu GPT é o gratuito, não deu certo. No primeiro quadrinho, tem um grande pregador. Multidões ouvindo a palavra de Deus. No segundo quadrinho, a charge geralmente tem 4 quadradinhos, né? 4 quadrinhos. No segundo, aquele mesmo pregador na televisão. No terceiro, aquele mesmo pregador abençoando pessoas, como se estivesse exercendo o ministério de cura. E no quarto, uma velhinha de joelhos na sua cama. E para demonstrar que ela estava orando por aquele pregador, na parede a foto daquele pregador. E sabe qual era a oração dela? Senhor, não me deixa ficar orgulhosa por causa do meu ministério. Ela não aparece. Mas a mensagem era, sabe por que está acontecendo tantas coisas boas na vida desse homem? Porque alguém o segura em oração. Cada um sirva como encarregado da multiforme graça de Deus que você já recebeu. Esse seu dom de cozinha, esse seu dom de gestão,
seu dom da palavra, seu dom da hospitalidade, essa sua habilidade com o direito, com a didática, com a beleza. Cada um use o que recebeu para servir e abençoar. Por isso que a gente canta, que tudo é dele e tudo é para ele. Vamos cantar?